Elementos de um autoconceito saudável. Quando comecei a explorar o funcionamento do autoconceito, desenvolvi uma série de critérios para aquilo que eu desejava que ele fizesse. Na época, eu não sabia como ele funcionava, mas tinha algumas ideias bem definidas a respeito do que eu queria alcançar. Isso é muito semelhante àquilo que Connery e eu fizemos há cerca de 15 anos, quando começamos a desenvolver um processo para ensinar as pessoas de luto a reagir diante de uma perda importante. Começamos com critérios sobre quem desejávamos modelar, porque não queríamos modelar resignação, depressão, negação ou qualquer outra resposta sem recursos diante de uma perda. Se você desenvolve um modelo preciso de alguma coisa que não funciona muito bem, o resultado da utilização desse modelo também não funcionará bem. Nós queríamos modelar pessoas excepcionalmente capazes, que realmente se sentiam felizes por terem conhecido a pessoa que falecera ou fora embora, e que podiam continuar sua vida com facilidade e criar novos relacionamentos satisfatórios. Isso simplificou muito o nosso trabalho, uma vez que nos permitiu estreitar a nossa busca e focalizar apenas pessoas particularmente bem-sucedidas nessa tarefa. Quando descrevemos um objeto, podemos falar da sua cor, do seu peso, da sua história e para que ele pode ser utilizado. Contudo, esses são diferentes aspectos da mesma coisa. Igualmente, os critérios para um autoconceito efetivo apresentados a seguir estão muito entrelaçados e podem ser considerados diferentes aspectos do mesmo processo. Por conta das limitações de linguagem e pensamento, separei-os para discuti-los um de cada vez. Eu queria que o autoconceito fosse durável, resistente e forte, estar lá quando você mais precisar dele. Preciso, um bom previsor das suas atitudes e comportamentos. Autocorretivo e sensível ao feedback. Inconsciente e automático, como no desempenho máximo. Conectivo, unindo os outros em vez de separar. Livre de autoimportância, arrogância e todos os outros sinais de egoísmo. Durabilidade sob muitos aspectos, a sua identidade é a base da sua vida, daquilo que ela é, uma base fundamental para o significado e a compreensão. O seu autoconceito precisa ser durável, forte e resistente, digno de confiança diante dos desafios. Se acontecer alguma coisa que vá contra o seu autoconceito, você não desejará que ele se desintegre e desapareça, porque é muito desagradável ver suas ideias sobre quem você é desmoronando até o caos. Sem a base proporcionada pelo autoconceito, a vida fica muito confusa e desagradável e normalmente a pessoa se sente perdida, como um explorador na selva que não só perdeu o mapa e a bússola, mas também a percepção de quem ele é, de por que ele está na selva e do que ele está fazendo lá. Portanto, criar um autoconceito com força ou durabilidade é extremamente importante. Precisão. Eu também quero que o autoconceito seja uma representação precisa do seu verdadeiro comportamento, das suas respostas, atitudes etc. Conheci muitas pessoas que pensavam ser competentes, inteligentes, atenciosas, embora os outros discordassem vigorosamente dessas auto-percepções. No original, self-importance, também traduzido como presunção. Optamos por autoimportância uma vez que o autor se refere à importância atribuída a si próprio ou ao self, N. Do T. Em uma de minhas anedotas favoritas, um psiquiatra diz ao cliente: tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. A boa é que o seu autoconceito melhorou muito. A má é que você está perdendo contato com a realidade. Se você é bom em alguma coisa ou não tão bom em alguma coisa, eu gostaria que soubesse disso, especialmente se você é o meu médico ou o meu gerente de banco ou alguém cujos atos são muito importantes para mim. Quero examinar os casos mais extremos, de competência e confiança muito elevadas ou muito baixas, embora a maioria das pessoas se encontre em algum lugar intermediário dessas variáveis. Há 4 possibilidades. Baixa competência, baixa confiança. Se alguém não é muito competente nem muito confiante, pelo menos não irá se meter em confusão.
Se a pessoa sabe que não é boa em alguma coisa, não se esforçará muito, nem tentará ser contratada com um alto salário para fazer coisas arriscadas. O seu autoconceito pode não ser muito bom, mas, como é preciso, ela pode tomar boas decisões em relação àquilo que é capaz de fazer. Conhecer suas capacidades com precisão é uma boa base para você decidir como poderá aprender e ampliar essas capacidades para tornar-se mais capaz e confiante. Alta competência, alta confiança. Se a sua competência é alta e a sua confiança também, você é capaz e sabe disso. Você pode conseguir muita coisa porque sabe do que é capaz, e pode manter as promessas em relação àquilo que pode fazer. Ter muita competência e muita confiança funciona bem. Você pode fazer alguma coisa bem feita e se sentir confiante. Você se sai bem porque sente confiança, e o fato de se sair bem cria mais confiança. As duas se apoiam em uma espiral ascendente e você fica cada vez melhor. Novamente, o seu autoconceito é preciso. Alta competência, baixa confiança. Se a sua competência é elevada e a sua confiança baixa, você não terá sucesso porque o seu autoconceito não é preciso. Você se sairá muito bem naquilo que tentar porque possui a habilidade, mas não se esforçará muito porque não percebe que pode realizar muito mais. É aqui que a criação da confiança funcionará muito bem, porque você já possui a habilidade. O medo do palco é um exemplo comum disso. É fácil ver que alguém pode falar. Você sabe que a pessoa pode formar frases lógicas. Você sabe que ela pode respirar e ficar em pé. Você sabe que ela possui todos os comportamentos necessários para falar em público, mas quando ela se vê diante de um grupo, começa a hesitar e a engasgar. Esse é o tipo de situação na qual tudo o que é preciso fazer é evocar fortes sentimentos de confiança e integrá-los à tarefa de estar no palco. Essa confiança permitirá a demonstração da competência por meio de um comportamento real. Baixa competência, alta confiança. Quando alguém tem pouca competência e muita confiança, é bastante preocupante. A pessoa pensa que pode fazer todo tipo de coisa quando na verdade não pode. Quando tenta confiantemente fazer muitas dessas coisas, em geral prejudica os outros ou a si mesmo e provoca muitos danos e decepções. Uma frase maravilhosa de Robert Fulghum: a ignorância, o poder e o orgulho são uma mistura mortal. Isso descreve essa situação. Essas são pessoas com as quais me preocupo porque elas causam muitos problemas no mundo, tanto para si mesmas quanto para os outros. Quando trabalhamos com autoconceito, quero ser muito cuidadoso para não criar nenhum excesso de confiança. Autocorreção e receptividade ao feedback. Como aprendemos e mudamos em resposta a eventos mutáveis no decorrer de muitos anos. Se você quer que o seu autoconceito continue sendo preciso, é necessário ter uma forma contínua de responder ao feedback corretivo. Conheci muitas pessoas cujas ideias a respeito de si mesmas poderiam ter sido precisas em uma época anterior de sua vida, mas que agora são lamentavelmente ultrapassadas e elas agem como se fossem cegas diante de evidências muito óbvias. Um autoconceito sem feedback é como dirigir um carro e ignorar os sinais de advertência. A luz que indica o nível do óleo acende quando está faltando óleo. Você coloca uma fita adesiva nela e isso não o incomoda mais. Então, quando o óleo acaba, você ouve um barulho no motor e coloca tampões nos ouvidos. Isso ajuda muito, porque você deixa de ouvir as buzinas dos outros carros e quaisquer sirenes ou sons que poderiam incomodá-lo. Finalmente, o motor funde e o carro para, aí você precisa reconhecer que há um problema. Se você prestar atenção ao feedback e responder imediatamente à luz acesa referente ao nível de óleo colocando um pouco de óleo, isso funcionará muito melhor do que ignorar os sinais de aviso. As mensagens de feedback estão sempre lá, e se o seu autoconceito for receptivo a elas, poderá receber as mensagens antecipadamente e responder a elas com facilidade. Todo sistema vivo e duradouro possui loops rápidos e efetivos de feedback.
e todo sistema que não possui loops de feedback acaba se desintegrando. Quando o autoconceito das pessoas não é receptivo ao feedback, ele pode tornar-se bastante impreciso, muito diferente daquilo que os outros observam. Com frequência, isso é descrito como um falso self, e o comportamento não reconhecido como um self-sombra, porque está oculto na sombra do falso self. Quando alguém oferece um feedback a respeito dessa discrepância, essas pessoas em geral tornam-se muito defensivas, encontrando alguma outra maneira de explicar, invalidar ou negar aquilo que lhes foi dito. Em geral, o feedback é considerado uma evidência de que a outra pessoa não compreende a situação. Então, quando essas pessoas finalmente notam o feedback, a disparidade é tão grande que é um choque enorme e muito desagradável perceber que a maneira como elas têm pensado a respeito de si próprias não é verdadeira, e que elas estavam vivendo uma mentira. Nesse ponto, o seu autoconceito é despedaçado e elas se sentem confusas e perdidas. Essa compreensão é a base do programa de 12 passos do Zaya e de muitos outros métodos que acreditam que antes de conseguirem mudar o comportamento autodestrutivo, as pessoas precisam bater com a cara na parede ou chegar ao fundo do poço. Isso descreve essa situação, na qual as experiências finalmente formam uma pilha até ultrapassar um limite. Isso pode ser necessário para aqueles que passaram muito tempo com o autoconceito não receptivo ao feedback. Mas se pudéssemos começar com as crianças, ensinando-as a utilizar o feedback confortavelmente, elas jamais teriam de passar por esse tipo de colapso. Quando comecei a modelar o autoconceito, estava preocupado. Achava que os elementos que o tomavam receptivo ao feedback provavelmente iriam tomá-lo menos durável, e que os elementos que o tomavam durável iriam tomá-lo menos receptivo ao feedback. Se isso fosse verdade, então um autoconceito que fosse durável e receptivo ao feedback exigiria um equilíbrio delicado. O aumento na durabilidade ocorreria à custa da receptividade ao feedback e vice-versa. Mas tenho notícias maravilhosas. Eu estava totalmente errado. Todos os processos que tomam o autoconceito durável também o tornam sensível e receptivo ao feedback. Não posso explicar como fiquei feliz ao descobrir isso. Essa também foi uma ótima indicação de que eu estava descobrindo que realmente estava lá, e não apenas descobrindo minhas opiniões e preconceitos. Uma das nossas tarefas será explorar exatamente como podemos construir essa durabilidade e sensibilidade ao feedback em seu autoconceito. Inconsciente, todos nós já sentimos o desconforto de estar conscientes de nós mesmos, e a maioria também já sentiu como é desagradável estar perto de alguém muito consciente de si mesmo. Em contraste com essa consciência de si próprio, quero que você pense em uma época quando estava fazendo algo muito bem, o que muitas vezes é chamado de desempenho máximo, ou de estar em um estado de fluidez. Não importa o nome que você dá a isso nem o que você estava fazendo. Você estava fazendo alguma coisa com muita tranquilidade e sem esforço, e fazendo muito bem, sem estar consciente de si mesmo. Você consegue pensar em uma experiência assim? O que aconteceria com seu desempenho se você notasse como estava indo bem e pensasse em algo como: puxa, eu estou indo muito bem? Normalmente, essa avaliação consciente o tiraria parcialmente do estado no qual você se encontrava, o seu nível de desempenho diminuiria de modo significativo e você poderia até mesmo começar a cometer erros. O ato de pensar conscientemente a respeito de si próprio costuma interferir na efetividade. Quando você está começando a aprender a fazer algo, essa participação consciente é útil e inevitável, mas depois de ter aprendido muito bem alguma coisa, é melhor realizá-la de maneira automática e inconsciente. Pode ser bom avaliar o seu desempenho depois, mas durante o desempenho máximo não é uma boa ideia. Da mesma forma, durante um desempenho máximo, se alguém disser desculpe, mas qual é o seu nome? Acredito que você responderia com facilidade. Contudo, redirecionar a sua atenção para pensar no seu nome provavelmente também interferiria no seu desempenho. Até então, o seu nome estava inconsciente.
Você não estava pensando nele porque a sua atenção estava totalmente concentrada na tarefa durante o estado de desempenho máximo. Se você focalizar a atenção nos erros, a probabilidade de sair do estado de desempenho máximo é ainda maior. E extremamente importante rever os erros depois para poder melhorá-los de algum modo, mas notá-los conscientemente durante o desempenho quase sempre resulta em mais erros. Ao explorar o problema de se ter um autoconceito consciente, é útil examinar o padrão SWIR. Conforme mencionei anteriormente, esse padrão cria um aspecto do autoconceito no qual a pessoa faz uma imagem de si mesma conscientemente e então percorre uma série de passos para unir o estímulo problemático a essa autoimagem. Então a imagem é passada cada vez mais rápido até se tornar inconsciente. Assim, podemos começar com um processo consciente, desde que ele se torne rapidamente inconsciente e exterior à nossa percepção habitual, até que, ou a não ser que, alguém nos pergunte a seu respeito. Até que ponto a imagem SWIR se torna inconsciente é uma questão que pode ser bem ilustrada por algo que aconteceu em um treinamento há muitos anos. Durante um final de semana, Konirai demonstrou o padrão SWIR em uma mulher. No treinamento do fim de semana seguinte, ela falou com Konirai e disse: "Está acontecendo uma coisa muito estranha. Eu continuo vendo um flash de cor azul turquesa. Ele não está realmente me atrapalhando, mas é curioso e eu gostaria de entender." Konirai disse: "Bem, vamos ver. Na semana passada eu demonstrei o padrão SWIR em você. Ele funcionou." "Oh, sim, funcionou bem. O problema desapareceu. Mas de vez em quando eu vejo esse flash azul." Konirai pensou um pouco e então perguntou: "Quando você criou a imagem de si mesma não tendo mais o problema, o que você estava vestindo?" "Oh, eu estava usando um vestido turquesa." Na maior parte dos casos essa autoimagem torna-se completamente inconsciente. Mas no caso dela, sempre que a autoimagem era estimulada, gerava vaga consciência de um flash azul em sua mente, embora todo o restante a esse respeito fosse inconsciente. Há milhares de anos, muitas tradições espirituais, especialmente as dos budistas, sufistas e outros místicos, afirmam que nós não devemos ter um autoconceito, porque a consciência do self é uma barreira para a experiência mística ou religiosa de união ou comunhão. Contudo, se você pensar que não deve ter um self, isso o tomará ainda mais consciente de si próprio, aumentando essa consciência do self em vez de eliminá-la. Não tenha um self é uma ordem negativa, da mesma forma que dizer não pense em coelhinhos ágeis o fará pensar justamente naquilo que você não deve pensar. Em vez de eliminar a consciência do self, isso na verdade o toma duplamente consciente do seu self. Primeiro você pensa em si mesmo e então pensa que não deveria estar pensando em si mesmo. Isso obviamente divide a sua atenção e cria um conflito. Então você precisará de uma cutucada nas costas com a vareta do mestre para tirá-lo do pensamento contraditório e devolvê-lo à experiência do momento. Logo, esse tipo de instrução não é muito útil. Então o que esses mestres espirituais realmente queriam dizer quando declaravam: "Não tenha um self"? Com frequência, pensar a respeito de nós mesmos é limitador, não facilitador, descrevendo aquilo que não somos ou não podemos ser em vez daquilo que nós somos e podemos ser, e esse provavelmente é um aspecto do que esses mestres queriam dizer. Entretanto, acho que a principal coisa que eles queriam dizer era: não tenha um self consciente. Concordo inteiramente que esse é um objetivo valioso, embora suas instruções conduzam ao oposto daquilo que pretendiam. Eu quero que o seu autoconceito seja tão inconsciente quanto o seu nome durante um desempenho máximo, até que, ou a não ser que, alguém pergunte a esse respeito ou você tenha alguma outra necessidade de dar essa informação. Conexão. Eu também quero ter certeza de que o seu autoconceito não irá separá-lo dos outros. Muitas pessoas queixam-se de uma sensação de isolamento e buscam uma conexão mais íntima com as pessoas amadas, com o trabalho ou mesmo com a natureza.
O objetivo de muitas tradições espirituais é a experiência direta de unicidade com o divino, ou com o universo, um sentimento de conexão íntima com todas as coisas. Anos atrás, Konirai desenvolveu um processo chamado transformação essencial, que começa com um problema ou conflito e conduz a essa experiência de conexão universal que as pessoas descrevem como paz interior, ser, amor ou unicidade. Andreas, C. e T. 1994. Nas experiências de desempenho máximo ou naquelas em estado de fluidez, as pessoas sempre relatam esse tipo de unicidade, de reação adequada e inconsciente aos eventos ao seu redor, sentindo-se parte de tudo. Não há nenhuma percepção do self, nenhuma percepção do outro, nenhuma separação, consciência de si próprio ou qualquer outro tipo de conflito para interromper esse fluxo suave de experiência e ação. Uma das funções básicas do autoconceito é fazer uma distinção entre você e o seu ambiente, e eu quero ter certeza de que essa distinção não resultará na sensação de separação ou isolamento. Um autoconceito consciente irá fazê-lo sentir-se separado, e isso interferirá na sensação de conexão. Quando pensamos em nós mesmos, fazemos imagens de quem somos, mesmo que essas imagens envolvam sons e sentimentos. Quando você faz uma imagem de si mesmo, está vendo a si mesmo lá em algum lugar, mesmo que o lá esteja em sua mente, portanto, há uma certa distância entre vocês. Embora a dissociação seja uma habilidade contextualmente muito útil, em geral não é útil estar dissociado da percepção de quem você é, a não ser talvez temporariamente, durante a resolução de um problema. Se você permanecesse dissociado das suas imagens, estaria separado delas e da percepção de quem você é. Assim, originalmente preocupei-me com o fato de que o autoconceito pudesse separá-lo de si mesmo, e que isso pudesse resultar na separação das outras pessoas. Seria um pouco difícil se unir aos outros se você já estivesse separado de si mesmo. Novamente, pode ser útil pensar no que acontece no padrão SVIR. Embora inicialmente seja criada uma imagem dissociada de si mesmo, você se toma essa imagem com incrível rapidez. Uma vez que a dissociação não dura, a separação do seu autoconceito não é um problema. Mas há uma outra potencial barreira, muito real e infelizmente muito difusa, para a conexão com os outros. A separação que ocorre quando fazemos comparações entre nós mesmos e os outros e quando notamos as nossas diferenças. As pessoas consideram a si mesmas, seu grupo familiar, seu time de futebol ou seu país como sendo muito diferentes dos outros, e em geral melhores. Grande parte da infelicidade humana resulta desse tipo de separação, incluindo todas as hostilidades entre diferentes grupos políticos, étnicos, raciais ou religiosos. Quero ter certeza de que nada do que eu fizer com o autoconceito aumentará esse problema. Existem dois aspectos para evitar essa separação: distinção de processo e de conteúdo. A distinção de processo ocorre quando não fazemos comparações. Se eu digo eu sou uma pessoa boa, simplesmente afirmo alguma coisa a respeito de mim mesmo. Não estou me comparando com outras pessoas, apenas dizendo algo que é verdadeiro para mim. Dizer eu sou uma pessoa boa não pressupõe que os outros sejam maus, mesmo que outras experiências possam me mostrar que algumas pessoas são más. Seria possível que todos fossem bons e, assim, essa afirmação não me separa automaticamente dos outros. Um autoconceito saudável focaliza as qualidades que eu possuo, sem comparações que me façam sentir melhor ou pior que outras pessoas. Isso é muito diferente de dizer eu sou melhor do que Joy, em que faço uma comparação que me torna mais importante e me separa da outra pessoa. A distinção de conteúdo consiste em evitar o emprego de palavras que pressuponham algum tipo de comparação. Eu sou um rei pressupõe a existência de súditos. Eu sou um ganhador do prêmio Nobel ou eu sou um santo pressupõe que alguns não são. Embora todos nós possamos fazer isso de vez em quando, o autoconceito de muitas pessoas faz comparações com os outros, separando-as deles. Eu sou isso e você é aquilo. Eu sou um sucesso e você não é, etc.
Isso fica mais óbvio quando examinamos os responsáveis por conflitos em grande escala, destruição e assassinatos. E uma terrível ironia que, apesar de a maioria das religiões começar com um profeta que prega a aceitação, a tolerância, a ligação pessoal e a unidade, os seus seguidores com frequência terminem em violentas cruzadas ou guerras santas para converter ou matar qualquer pessoa com crenças diferentes. Esse potencial para a comparação, a separação e o conflito é outro motivo por que a maior parte dos místicos defendia a eliminação do self. Com muita frequência, o autoconceito inclui comparações que nos separam dos outros e do resto do mundo. Uma vez que o objetivo da maioria dos místicos é cultivar uma experiência de conexão e de participação com toda a criação, qualquer comparação e separação será definitivamente uma barreira para a experiência espiritual da unicidade. A definição da identidade por meio da comparação encontra-se na essência de todos os conflitos humanos, e o caminho para solucioná-los é começar a concentrar a atenção nas semelhanças que unem os dois lados, observando todas as formas que tomam os dois iguais, em vez de notar aquelas que os tomam diferentes. Com uma representação positiva do self que une em vez de separar, podemos ter uma auto-percepção que não entrará em conflito com uma profunda experiência espiritual de conexão, e acredito que isso elimine o problema que preocupava os sábios místicos. Agora, uma piadinha para você. O que disse o budista para o vendedor de cachorro quente? Um outro ensinamento familiar de muitas tradições espirituais místicas é que você já é um contudo. É apenas uma questão de perceber isso. Você talvez não tenha passado por essa experiência, mas espero que a ideia lhe seja familiar. Tornar-se um com todas as coisas é uma maneira de descrever uma integração de opostos, para que uma pessoa possa atuar sem conflitos. A PNL tem muitas maneiras de alcançar a integração e um processo em particular pode ajudar a oferecer uma base para compreendermos como isso é verdadeiro. Integração pelo reimprinting. No processo original chamado reimprinting, Andreas C. e S. 1989, capitão. 1. As pessoas lembram uma experiência que as perturba quando pensam nela. Essa lembrança em geral é experimentada como sendo inoportuna, independente e algumas vezes indesejável. Contudo, ela existe de forma clara na mente das pessoas e é parte delas, por mais estranha que possa lhes parecer. Em algum lugar da sua mente há uma representação dessa lembrança e outra parte da mente fica perturbada em resposta a ela. Primeiramente, nós lhes pedimos para experimentar mais uma vez a lembrança no presente, com o objetivo de descobrir que tipo de recurso pessoal, resposta ou compreensão tomaria mais fácil lidar com a lembrança. Assim, por exemplo, se elas tivessem uma perspectiva mais ampla, se tivessem mantido em mente o objetivo de longo prazo, sentido tranquilidade ou aplicado um ritmo mais lento, etc. A sua resposta naquela situação teria sido muito mais satisfatória para elas. Então nós as ajudamos a vivenciar plenamente o recurso adequado, combinando com a experiência lembrada. Quando isso é feito com habilidade e com recurso adequado, a pessoa sente-se muito melhor e a lembrança deixa de importuná-la. Na verdade, ela se toma uma experiência positiva, porque agora se transformou em uma situação na qual a pessoa conseguiu lidar bem com a dificuldade. A lembrança alienada não está mais separada dela, mas confortavelmente incorporada à sua percepção de quem ela é e do que ela é capaz. Na situação original perturbadora, as pessoas não apenas se sentem separadas da lembrança, mas também da resposta com recursos de que necessitam. Elas tinham esses recursos, mas estavam separadas deles. Portanto, podemos dizer que elas já eram um com os seus recursos, bem como um com a lembrança perturbadora que haviam alienado. Elas apenas não tinham percebido isso. Vamos avançar um pouco. Na adaptação de Robert Dilts do Reimprinting, Dilts, R. e Delusier, J. 2000, uma experiência perturbadora com outra pessoa, ou pessoas, no passado é modificada pelo acréscimo de recursos à experiência da outra pessoa.
Então digamos que eu esteja zangado com o meu pai porque ele gritou comigo quando eu era criança por cometer um erro. Eu volto a essa lembrança e acrescento paciência, ou preocupação, enxergando o contexto mais amplo do erro, etc. A experiência do meu pai, para que ele possa reagir com mais recursos. Como resultado desse processo, ele pôde falar comigo calmamente sobre como devo proceder para me sair melhor na próxima vez em vez de ficar zangado e gritar comigo. Agora, com a revisão dessa experiência lembrada, eu me sinto com mais recursos, e a experiência original não me aborrece mais. Como isso funciona? De que maneira acrescentar recursos a outra pessoa em minha lembrança ajuda a fazer que eu me sinta melhor? O meu pai morreu há 55 anos, portanto, ele só existe no meu sistema nervoso como uma imagem e uma representação em minha mente. Eu posso dizer: o meu pai gritou comigo, mas nesse momento isso é apenas a minha lembrança do que aconteceu há muito tempo. Em outras palavras, a minha lembrança do meu pai é de fato uma parte de mim, mas eu a rótulo de pai como se ela fosse uma coisa separada e diferente de mim, e reajo ficando zangado com o que ele fez. Em geral, a pessoa nessa situação experimentará a sua imagem da outra pessoa como separada, autônoma e fora de controle. A imagem ou a voz podem surgir por conta própria nos momentos mais inconvenientes e atormentá-la. Em casos extremos, isso pode até mesmo ser experimentado como uma possessão demoníaca. Quando alguém se separa de uma parte do próprio sistema neurológico, primeiramente perde o controle sobre uma parte de si mesmo, depois precisa utilizar a outra parte na luta contra essa parte alienada, a raiva ou a preocupação com a vingança, etc. Uma pessoa nessa posição tem à sua disposição muito menos que o seu pleno potencial. Se tivesse esse sistema à sua disposição, ela seria mais inteira e capaz, mais plena e integrada. Além da perda parcial do sistema neurológico, essa luta ocupará grande parte da sua atenção, e haverá muito menos atenção disponível para o restante de sua vida. O reimprinting de Dilts dá um passo extremamente importante para a solução desse tipo de separação interna. Ao integrar recursos à minha imagem do meu pai na realidade, eu estou combinando recursos com uma parte de mim mesmo. O meu pai torna-se mais razoável, mais receptivo, menos alienado e, finalmente, um aliado amigável, um outro recurso pessoal útil para me apoiar em minhas lutas atuais com os desafios do meu mundo real. Quando esse processo de cura é completado, não existe mais nenhuma separação entre as partes de mim mesmo, antes dissociadas e rejeitadas, e aquilo em que geralmente penso como sendo eu mesmo. Eu me torno mais completo e inteiro, conectado ao mundo e não separado dele. Acho que provavelmente esse é o tipo de experiência a qual os místicos se referiam quando disseram que você já é um com tudo. É apenas uma questão de perceber isso. Retomaremos a esse importante tópico posteriormente, quando estudarmos a conexão com mais detalhes no capítulo 14. Autoimportância e egotismo. Finalmente, quero ter certeza de que tudo o que fizer com o autoconceito não resulte no aumento da autoimportância, da arrogância e das atitudes que todos nós temos de vez em quando, e muitas pessoas sempre. Muitos místicos ensinaram que a autoimportância é uma armadilha pessoal, e também uma barreira para a experiência espiritual. O Dom Juan de Carlos Castaneda teve particular eloquência a esse respeito. A maioria dos místicos sentia que era uma parte inacreditavelmente minúscula e pouco importante de um imenso todo, enquanto o universo do egotista gira ao redor de si mesmo, dos seus bens e do seu ambiente imediato. A autoimportância é um pesado fardo para a pessoa que a possui, e um fardo ainda mais pesado para as pessoas à sua volta. A preocupação com a autoimportância dificulta muito a valorização dos outros, e essa visão estreita também a separa da sua experiência mais ampla de muitas outras maneiras. No esforço de sustentar a autoimportância, julgando, desprezando e condenando os outros na tentativa de elevar o próprio self, são causados muitos danos. O extremo dessa atitude foi chamado de narcisismo, em uma referência a Narciso, que ficou tão fascinado com o próprio reflexo na água a ponto de ignorar tudo ao seu redor.
O egotismo começa na comparação com outras pessoas e na separação e julgamento de si próprio como sendo melhor que elas. Se você é mais importante que qualquer pessoa, isso pode justificar todos e quaisquer maus tratos praticados contra elas, incluindo tortura e assassinato. Observe todos os conflitos no mundo, do pessoal ao internacional, e sempre verá esses processos em ação. Minha aversão à pomposidade e à vaidade foi uma das coisas que originalmente me deixaram interessado no estudo do autoconceito, porque eu queria compreender melhor a autoimportância e, se possível, descobrir a cura para essa doença. Na realidade, a autoimportância é a metade consciente de um autoconceito inseguro e ambíguo. A pessoa que tem autoimportância na verdade duvida muito de si mesma e gasta muito tempo e esforço buscando evidências externas e apoio dos outros que lhe mostrem que ela é realmente uma boa pessoa. Quanto mais busca esse apoio dos outros, mais se toma dependente deles e menos capaz de confiar na própria autoavaliação. Recentemente, li uma frase do Dr. Herbert Schoenfeld que pode ser um pouco severa. O egotismo é o anestésico que a natureza nos oferece para amortecer a dor de sermos tolos. Ao contrário, quando você sabe quem é e sente-se confortável com isso, não há necessidade de anunciá-lo para ninguém ou de gabar-se. Com um autoconceito sólido e congruente, você sabe quem é internamente, portanto, não precisa de autoimportância nem adular os outros para sustentar a sua imagem e o seu status. Há pessoas que, quando entram em uma sala, não precisam pronunciar nenhuma palavra porque a sua presença não verbal irradia a sua capacidade. É simplesmente uma qualidade de quem são e elas não precisam demonstrar isso ou falar a respeito, a não ser que alguém lhes pergunte. Não é por acaso que esse é exatamente o tipo de imagem utilizada no padrão SWIR. Desenvolvendo os critérios para um autoconceito saudável. Um dos meus melhores modelos para aprender a respeito do autoconceito é um místico contemporâneo. Ele não tem seguidores e vive tranquilamente com a esposa em uma pequena cidade onde quase ninguém sabe nada sobre o principal foco da sua vida. Ele é muito curioso e totalmente calmo. Se você lhe dissesse, seu filho da mãe, ele simplesmente ficaria curioso. Ah, é mesmo? Você pode falar mais sobre isso? Eu gostaria de compreender. É maravilhoso estar ao seu lado, porque ele não tem nada para defender, nenhum cronograma, nenhuma exigência, nenhuma pretensão, simplesmente uma enorme curiosidade para saber por que Deus trouxe você para a sua vida e o que ele pode aprender com esse encontro. Ele está livre da autoimportância, vendo a si mesmo como um dos menores e mais insignificantes elementos do universo, e com um profundo senso de ligação com tudo. Ele considera sua identidade pessoal uma espécie de piada ridícula, útil apenas para saber com que nome assinar cheques e quais bagagens retirar no aeroporto. Ele também é muito, muito capaz no mundo prático, e realizou várias coisas das quais poderia se vangloriar. Além de autor de diversos livros sobre misticismo, Van Dusen, W. 19%, ele já foi chefe do departamento de psicologia de um grande hospital estadual. Ele é exímio atirador de tiro ao alvo, tem uma licença de suboficial e dá aulas na Guarda Costeira dos Estados Unidos. Sempre desconfiei dos místicos que afirmavam ser especialistas no mundo espiritual, mas que, no mundo material, tinham muita dificuldade para fazer coisas simples, como cozinhar as próprias refeições ou amarrar os sapatos. Eu também abordei a modelagem do autoconceito com ideias extraídas de Cristo, do Zen budismo, de Carlos Castaneda, do sufismo e de muitas outras tradições místicas e espirituais que tinham ideias interessantes a respeito do self, do ego e da autoimportância. Todas elas proporcionaram orientações úteis para perguntar às pessoas a respeito de como elas pensam sobre si mesmas e para compreender as suas respostas. Mas isso foi apenas um começo. Os critérios apresentados aqui foram bastante refinados com base nas ideias e orientações um tanto vagas com as quais comecei.
O crédito real desses critérios vai para os meus companheiros exploradores, os participantes dos muitos seminários, especialmente os primeiros, que descobriram e relataram muitos dos aspectos específicos do autoconceito descritos neste livro. Com frequência, eles apresentaram observações fascinantes e toscafli perguntas que eu não podia responder, estimulando-me a pensar nelas e a experimentá-las mais completamente, até que ficasse satisfeito com as respostas que desenvolvemos juntos. Resumo os critérios que discuti: durabilidade, precisão, autocorreção, inconsciente, conexão e ausência de autoimportância, são importantes qualidades gerais de um autoconceito que funciona bem. Um autoconceito saudável é forte e durável, e a sua força nos deixa à vontade para receber e considerar feedbacks relacionados a erros. Esses feedbacks corretivos mantêm a precisão do nosso autoconceito para que possamos saber quem realmente somos, não ficarmos perdidos e nos tomarmos uma lenda na própria mente. A não ser que o tomemos deliberadamente consciente para ajustá-lo, um autoconceito saudável é inconsciente, tomando impossível o sentimento consciente de auto-importância, liberando a nossa atenção para eventos e pessoas no aqui e no agora, e permitindo uma conexão real com eles. Tudo isso nos protege da solidão e dos perigos de um self falso egotista que pode se desintegrar a qualquer momento. A seguir começaremos a descobrir exatamente como funciona o seu autoconceito e como podemos fortalecê-lo e modificá-lo quando ele não for bom para você.